E salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Victor Dragon City. E primeiramente, galera, eu gostaria de estar falando para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações, deixar o like no vídeo e compartilhar com seus amigos para o crescimento do canal. Então hoje, pessoal, é um vídeo de dica, um vídeo de tutorial para como você aprender a montar o seu time quando chega uma nova arena. Então, basicamente, você vai em arenas e quando começa uma nova arena, você vai estar com o seu time basicamente sem nenhum dragão ou com os outros dragões que você utilizou na arena passada. Mas aqui eu deixei sem nenhum dragão para acabar demonstrando para vocês. Então, pessoal, essa arena atual estão proibidos elementos de vento e puro, ou seja, todos os dragões que têm esses elementos eu não vou poder utilizar. Pode até ver aqui, como por exemplo que eu tenho alguns dragões com elementos de vento e puro de 5 estrelas que eu não vou estar utilizando, como por exemplo todos esses dragões aqui eu não vou conseguir utilizar porque ou eles têm o elemento vento ou eles têm o elemento puro, mas de resto eu posso utilizar todos os meus dragões. Mas não é sensato e não é inteligente utilizar qualquer dragão. Você deve ver quais são os elementos que estão bufados, quais são os elementos que estão te dando mais poder e mais vida para o seu dragão, que no caso aqui são os dragões do elemento sombrio e tempo. Então eu vou em mudar, selecionar um dragão e aí eu coloco poder descendente, sempre poder descendente, que são os dragões mais fortes que você tem. Então você vai em elementos e seleciona os elementos que estão bufados, que é sombrio e tempo. Ou seja, como pode ver aqui, os meus 3 dragões mais fortes são esses. Então esse é o time que eu vou estar utilizando. Só que como primeiro dragão eu não vou utilizar qualquer um. Como primeiro dragão eu vou acabar utilizando o que tem a maior velocidade para, na maioria das vezes, eu começar a batalha utilizando o primeiro ataque e ter essa vantagem. Então, desses dragões, o mais veloz é Vampiro Sangue Divino com 1127 de velocidade. Então eu seleciono ele. Eu vou aqui de novo, seleciono Poder Descendente, Elemento Sombrio e Tempo e vou ver os outros dragões mais fortes que eu tenho que tenha esses elementos, que é a Dragão Meg. E o outro dragão que eu tenho mais forte desse elemento é o dragão Brutalidade da Redenção. Eu poderia utilizar outros dragões que não têm o elemento sombrio e tempo? Poderia, mas eles vão estar com menos poder, menos vida. Claro, se você tem um dragão muito apelão, que é muito bom, como um Anarcaus da Vida, Pegasus Perfurante, Puros Estrategista, você pode utilizar esses dragões muito fortes sem eles estarem bufados na arena, mas na maioria das vezes eu acabo utilizando os meus times com dragões que estão bufados nos elementos, porque eles vão ter mais vida e mais poder de ataque. Então, galera, basicamente era uma dica rapidinha para vocês. É assim que se monta um time nas arenas, pessoal. Você escolhe os dragões que estão bufados nos elementos, o seu primeiro dragão é o mais veloz e os seus outros dragões são os que estão bufados nos elementos. Essa é a dica. Sem muita enrolação, deu uns 5 minutinhos essa dica, agora vamos para as batalhas de arena. Vamos lá com Vampiro Sangue Divino, Meg e Brutalidade da Redenção. Esses Vampiro Sangue Divino e Meg já utilizei nas arenas, o Brutalidade da Redenção nunca. Vou começar com um feitiço lendário, agora eu vou utilizar o Presa Parasita, sugando a vida do dragão Anêmona. Agora eu mudo para Meg e uso um Bunker. Agora eu vou testar pela primeira vez a Brutalidade da Redenção com esse ataque sem remorso, que causa dano a todo mundo, mas tira um pouco da minha própria vida. Vamos ver, ó, tirou um pouco da minha vida e causou dano em todo mundo. Agora eu vou utilizar Presa Parasita, recuperando vida com o Sangue Divino. Mais uma recuperação de vida com o Sangue Divino e dando dano em todo mundo. Agora eu vou utilizar o Bunker. E agora eu vou utilizar novamente o Sem Remorso, dessa vez com 2 dragões do outro lado, vai dar mais um pouco de dano nos 2.
Até que é bonzinho esse dragão Brutalidade da Redenção. Não é dos melhores, mas eu foquei nele porque eu achei ele um dragão bonito. E aqui, primeira batalha, primeira vitória. Vamos abrir um baúzinho para ver o que vem. Veio 10 esferas do pintor e 8 do predegulho. Muito bem. Agora vamos enfrentar esse time que está um pouco mais difícil, com dragões heróico VIP no full 70. Vou usar o feitiço lendário. Veio com ataque crítico para cima de mim, vou utilizar a recuperação de vida. Agora vou usar o bunker. Esse time aqui tá um pouco mais difícil de enfrentar. Esse crítico encapuzado tá com muita vida porque ele tá bufado em um elemento. Já matou o meu primeiro dragão, vou recuperar a vida. Veio de cajado de sonolência, deu dano crítico. E agora vou tentar matar ele com a Meg. Um dragão nível 70 heróico VIP matou o meu time inteiro. Por isso que é muito bom focar em heróico VIP. E esse ano eu vou focar mais em heróico VIP, porque eu só tenho um fechado, que é o Karma Mestre. Mas vale muito a pena você ter um time inteiro de heróico VIP para não perder nenhuma batalha. Basicamente, eu tenho mais dragões míticos em segundo lugar, mas a maioria dos meus dragões são lendários. Como vocês podem ver, tem 2 dragões lendários no meu time nessa arena. Então, não está tão forte meu time para enfrentar um time de heróico VIPs full 70. Agora eu vou utilizar a Meg para finalizar. Bunker com a Meg, acabei tomando um dano crítico, agora eu vou dar um dano... Não, é ataque fraco. Então eu vou dar um dano em todo mundo com o Vampiro Sangue Divino. Olha o tanto de vida que o Vampiro Sangue Divino já tirou dos outros dragões só utilizando esse ataque Eclipse Sangrento. Esse ataque é muito bom. Agora sim eu uso Brutalidade da Redenção dando dano em todo mundo. Vou para a Meg, utilizo o Bunker. E finalizo com a Meg mesmo. Terceira batalha, segunda vitória. Agora vamos contra um dragão planície para Heitor Divino. E se eu não me engano, Investida Evasora. Isso mesmo, Investida Evasora do outro lado. Agora eu vou recuperar vida. Trocar para Meg, utilizar um Bunker. Às vezes eu tenho ataque e dano crítico em dano básico, mas eu prefiro estar utilizando a habilidade dos dragões. Eu acho mais vantajoso você utilizar a habilidade do dragão do que utilizar um dano crítico básico. Só se alguém te silenciar ou você não tiver recarga de habilidade ainda para utilizar, mas em vez de dano crítico básico, uma dica que eu dou para vocês é utilizar 3 dragões com habilidades e utilizar só as habilidades deles, em vez de utilizar os seus danos críticos básicos. Quarta batalha, terceira vitória. Agora vamos contra um Terraformador, Prosperidade e Pose Afiada. Acredito que esse time vai ser fácil de ganhar, porque não está full 70. Está full 70, enganei, mas não é um time VIP. Então tá mais fácil de ganhar. Ó, eu tenho dano crítico básico, mas eu prefiro utilizar a habilidade mesmo. Agora eu sugo um pouco a vida desse Terraformador com o Sangue Divino. E recupero mais um pouco de vida, dando dano em todo mundo. Galera, esse Brutalidade da Redenção, vou dizer pra vocês, ele me decepcionou um pouco, porque com 3 dragões, ou até 2, ele dá pouquíssimo dano em todo mundo. Então não gostei muito desse Brutalidade da Redenção. E os irmãos dele também, que são outros como Lupina da Redenção, Fúria da Redenção, Destino da Redenção, que eu também tenho 5 estrelas, não são dragões muito bons de estar se focando. Agora, o Vampiro Sangue Divino é um dragão muito bom de focar porque ele se mantém muito bem na batalha. Ele tem 2 ataques de recuperação de vida e ainda dá dano em todo mundo, vai sugando um pouco, vai tirando a vida de todo mundo e recuperando vida 2 vezes. Olha só o quão bom é esse dragão. Ó, o dragão me deu dano crítico, mas não importa. Eu tenho vida para recuperar. E ainda tenho mais um ataque com vida para recuperar também.
Agora eu vou dar um dano em todo mundo com o Brutalidade da Redenção. Ó, dessa vez deu bastante dano nos outros dois, porque eles não tinham muita vida, porque não tinham muito nível. Mas quando os dragões estão no full 70, ele acaba não dando muito dano em todo mundo. Já o Vampiro Sangue Divino é um ataque que vale mais a pena, porque mesmo que não dê dano em todo mundo, ele recupera a vida de todo mundo ao mesmo tempo que dá dano em todo mundo. Ó, só com um dragão, vamos ver o quanto de dano dá. 232 mil. Já é um dano mais interessante, no dano básico sem crítico. E basicamente esse era o vídeo para ensinar vocês a como montar um time quando chega a nova arena. E é isso, fui!